Agora o Flamengo, hein? Levou um sacode do Internacional no Maraca. O Gabigol saiu de campo indignado com a expulsão. Ele levou 2 cartões amarelos seguidos. Primeiro porque deu esse chutão na bola com o jogo parado. Aí ele bateu palmas, ironizando a arbitragem. E foi punido de novo. O árbitro está respaldado pela regra, só que a gente espera é que ele utilize várias ferramentas, não só o rigor da regra, uma conversa com o jogador que pode ajudar a controlar o jogo. Esse não foi o único motivo para o técnico Renato Gaúcho lamentar. A cabeçada do Léo Pereira, a melhor chance do Flamengo, o goleiro do Inter salvou. Daniel faz uma defesaça praticamente em cima da linha. Hoje quase não deu nada certo pra gente, né? E o Internacional soube se aproveitar disso. Até então, 7 vitórias em 7 jogos sob o comando de Renato Gaúcho. Um começo de trabalho marcado por goleadas. Só que dessa vez, jogando em casa, o Flamengo provou do próprio veneno. O Yuri Alberto fez o primeiro, pela direita. Na primeira oportunidade, Yuri Alberto abre o marcador. E desperdiçou essa bola na cara do gol. Em 2, 3 minutos, 2 chegadas do Inter. Fez o segundo, pela esquerda. Tudo isso antes do intervalo. De novo, o artilheiro, Yuri Alberto. Logo no começo do segundo tempo, o contra-ataque do Internacional. Tyson partiu do campo de defesa, driblou o Felipe Luiz e fez 3-0. Gol! Aí teve aquela história toda do Gabigol, o Flamengo ficou com 1 a menos e viu o Yuri Alberto fazer o terceiro dele na partida. Vacilo da defesa, espaço completo para Yuri Alberto. 4-0 para o Inter. Essa foi a maior goleada que o Flamengo já sofreu em casa contra o Internacional. E quarta-feira já tem jogo contra o Olímpia do Paraguai pelas quartas de final da Libertadores. Pode ter certeza que o Flamengo vai ser o Flamengo de sempre antes dessa partida. Rapaz, até aqui era só vitória. 7 consecutivas, aliás, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E aí a gente ouviu ele falando ali, o Renato Gaúcho falando ali, meninos, quase nada deu certo, alguma coisa assim. Vamos lá. André, o que deu certo ontem para o Flamengo? Não, eu acho que em determinado momento o Flamengo criou um número de ocasiões dentro do padrão Flamengo e o goleiro Daniel foi muito bem, tá? Só isso. Porque o Inter colocou uma maneira de jogar e se aproveitou bem dessa maneira. E aí o que acontece? Esse time do Flamengo, esses jogadores, eles não estão acostumados a perder e não sabem perder. Não sabem perder nos 2 aspectos. Não sabem atuar perdendo para buscar um resultado e não têm o espírito esportivo da derrota. Eles têm muita dificuldade quando eles sofrem aquilo que eles geralmente fazem com os outros. Então perdem o controle, como a gente viu com o Gabriel, um jogador que realmente a gente sabe que tem esse problema, não é a primeira expulsão dele nesse tipo. Você pegar o Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Bahia, mesmo no Maracanã, ele foi expulso no começo do jogo por xingar o árbitro, né? Só que vão passar a mão na cabeça dele, já ficou bem claro isso, ao invés de chegar e falar, Gabriel, você errou, você não pode chutar a bola para longe, você não pode ironizar o árbitro depois que você chuta a bola para longe, porque você corre o risco de ser expulso. Ele não foi expulso diretamente, ele recebeu um segundo cartão amarelo pela ironia que ele fez com o árbitro. Então, assim, está completamente dentro do que a regra, do que está na regra, né? Enfim, não, vai ser passada a mão na cabeça dele e ainda temos que ouvi-lo falar que o futebol brasileiro é uma várzea, como se ele tivesse feito muito sucesso no futebol europeu, da onde ele foi corrido pela Inter de Milão e pelo Benfica, principalmente por atitudes como essa, porque a gente sabe que ele, com a bola no pé, é bom demais, é jogador para ser titular da seleção brasileira, só que, infelizmente, ele tem esse tipo de atitude constantemente. Já foi vítima outras vezes, né, desses destemperos, teve o chute na garrafa na Inter, bem lembrado. Bem lembrado. E ele recentemente falou com o Gil, né, numa saída de jogo, falou, tem que saber perder, tem que saber perder. Léo Lepre, ele não é o melhor exemplo de bom perdedor, né?
Ele não é, e eu até tô lembrando de uma entrevista recente do Renato Gaúcho numa coletiva que ele diz, né, o Gabigol é chato de manhã, ele é chato à tarde, ele é chato à noite. Ele disse até brincando, né, porque o Gabigol naquela ocasião ele estava reclamando de não ter saído, porque ele foi substituído, ele não queria sair, e ele disse isso, mas é do temperamento do Gabigol, ele é realmente esse tipo de pessoa que não tenta se conter, né, ele não tem o autocontrole, às vezes ele peca um pouquinho nisso, e ontem foi o caso. E também, depois tudo que ele diz quando ele sai do campo, mas um jogo assim, Mari, se você me permite, eu não sei nem se esse jogo esse jogo parece até fora de contexto, parece o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Esse Internacional, não é o Internacional que a gente estava acostumado, é o Internacional que estava brigando pelo título do ano passado, e justamente contra esse Flamengo, que foi o campeão, parece um jogo deslocado, assim, fora da linha temporal, ele não está exatamente no Campeonato Brasileiro 2021, parece um jogo do Campeonato Brasileiro 2020, e até pro Tyson, parece o Tyson do começo de carreira, porque a arrancada dele no gol do Inter, né, no terceiro gol do Inter também, é uma arrancada de Tyson de começo de carreira, e não é tanto do Tyson que a gente está vendo agora nesse retorno para o Inter, né? O Tyson que inclusive marcou pela primeira vez depois de voltar, né? Ficou 10 anos na Europa, voltou para o Inter e marcou pela primeira vez ontem contra o Flamengo. O que os treinadores, o Lofredo, podem tirar desse jogo? O Léo lembrou bem, esse parece o Inter que brigava pelo título no ano passado, né? E que vinha tropeçando muito nessa temporada. Em compensação, o Flamengo, que vinha empilhando goleadas e vitórias, tropeçou feio no Maracanã. O que os treinadores podem tirar aí desse resultado? Acho que esse é um jogo que marca, no meu entender, a recuperação do Inter no campeonato. O Inter não tem time para ficar lá embaixo, o Inter tem time para se posicionar, na verdade, para se posicionar na disputa de título até, que o começo muito ruim foi comprometedor. Então, eu imagino que, sob o ponto de vista psicológico, o aspecto psicológico vai ser muito fortalecido por conta de uma vitória como essa. Acho que, taticamente também, tem pontos bem relevantes. A defesa, uma defesa bem colocada, uma ideia de jogo interessante contra um adversário que é o melhor time do Brasil. E então acho que é um ponto muito positivo, um ponto de partida para uma recuperação. E o Flamengo apagar essa partida, visando aí a continuidade do Campeonato Brasileiro, onde está na disputa, no meu entender, com o Atlético Mineiro e Palmeiras pelo título, pelo potencial que tem, um pouquinho distante, mas com jogos a menos. E Libertadores e Copa do Brasil, né? O time não pode se abalar por um jogo como esse, um jogo que é fora da curva, em que em determinados momentos o Flamengo até conseguiu criar ocasiões, mas que se perdeu porque o adversário soube explorar alguns equívocos, alguns erros do Flamengo e construiu uma vitória que tornou uma virada impossível, até por conta do temperamento dos jogadores. Perfeito. E para os torcedores que estão em pânico, meu Deus, o time que vamos enfrentar na Libertadores eliminou este Internacional do 4-0. Calma. O Olímpia também vem de derrota, tá, galera? O time paraguaio que vai enfrentar o Flamengo quarta-feira perdeu de 3-1 para o Guarani, está na penúltima posição na tabela do Campeonato Paraguaio com 3 pontos em 12 disputados.